Se Deus é tão, mas tão bom como sugere a letra dessa canção, então por que existe tanta guerra, fome, miséria e tantos problemas no mundo? Não vou nem falar do mundo, mas vamos falar de mim e de você. Se Deus é tão, mas tão bom assim, por que a gente passa por tantos problemas, dores, aflições, tribulações, traumas? Por que Deus permite muitas dessas coisas ruins acontecerem nas nossas vidas? Afinal de contas, se Deus fosse tão, mas tão bom assim como sugere essa letra, Ele não nos deixaria sofrer, passar dor, fome, privações. Deus é tão, mas tão bom assim, todo mundo deveria viver feliz, as coisas sempre dariam certo, todo mundo viveria em paz e harmonia. Olha, eu já vou ser bem sincero com você já no início do vídeo. Esse vídeo aqui vai te surpreender. Vamos lá, você vai conferir. Vamos dar uma olhada na letra dessa música pra gente entender melhor isso aqui. A letra é interpretada por Isaías Saad, né? Se chama Bondade de Deus. Não é uma letra exclusiva do Isaías, né? A música de fora. Vamos entender isso aqui, ó. A letra já começa assim, ó. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Então, a bondade de Deus é objeto de louvor e de adoração. Vamos continuar. Aí vem para o refrão: és fiel em todo tempo tu és tão, mas tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Então a bondade de Deus aqui está em evidência na letra. Vamos continuar aqui, outro verso, ó. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, olha bem. Na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. E eu vivo na bondade de Deus. Preste atenção nesse relato aqui pessoal, certo? Há muitos anos atrás, uma pessoa muito querida do nosso convívio teve alguns problemas e teve que ser internado na UTI, não lembro se UTI, CTI, mas o fato é que um jovem, noivo, tinha vários sonhos, alguém saudável, uma vida crente, uma vida tudo lindo, maravilhoso, até que de repente aconteceu um evento e ele estava entre a vida e... Você sabe que eu não posso falar algumas palavrinhas, são bem sensíveis aqui no YouTube. Então, ele estava entre a vida e o arrasta para cima, tá? Então, obviamente que todos nós, cristãos, começamos a orar, pedindo que Deus fosse bom para com a gente e livrasse o menino do arrasta. E todos oraram, e aquela coisa toda, e todo mundo ali torcendo, orando. E se levantou uma pessoa, e chegou lá para os familiares, e se disse ter uma mensagem de Deus para os familiares, dizendo: olha, fiquem tranquilos, porque ele não vai de arrasta. Deus falou comigo, que te digo, que ele não vai de arrasta, pelo contrário, ele vai sobreviver, ele ainda vai testemunhar, vai pregar a palavra de Deus pelo mundo. E naturalmente, os familiares que ouviram essas palavras ficaram acalentados. Ficaram, nossa, tá vendo como é que Deus é bom? Não, Deus é bom, Deus vai dar vitória na nossa bênção. Dias depois, adivinha? É isso mesmo. Ele foi de arrasta. Você me entendeu, né? E aí te pergunto eu, onde estava a bondade? Quero que você reflita comigo. Imagina os familiares. Espera aí, mas nós tínhamos uma palavra de Deus. Deus, ele não é tão bom assim que vocês cantam nas igrejas? Por que então ele permitiu que isso acontecesse? Por que ele não liberou a cura? Por que ele não livrou o menino jovem crente, filho dele? Peraí, por que isso aconteceu? Não, peraí, deixa eu pegar minha carteirinha de membro, ó. Não quero mais saber desse Deus aí não. Vocês falam que Deus é bom, mas quando eu passo pelo problema, ele faz isso comigo, me deixa... Não, peraí, tchau. Nós vimos, eu só não estou contando uma história aleatória, eu vi isso acontecer. E aí? Será que Deus, ele é realmente tão bom como diz essa canção? Ou será que Deus é bom só com uns e outros não? Talvez você esteja me assistindo aqui e você tenha passado por algum tipo de trauma e tido uma crise parecida com essa. É ou não é? E aí cantar uma canção dessa daqui acaba sendo um grande desafio, porque você canta,
Você olha para a letra, mas você olha para a sua vida, para o seu histórico, para o seu passado, para a sua vida presente, você fala, não orna, tem alguma coisa errada. Então, para a gente entender e sair desse ciclo, desse loop, e entender a letra e o fato de Deus ser bom, a gente precisa entender o que de fato é bom. Ok? Vou te dar um exemplo aqui. Não sei se você já teve oportunidade de comer aqueles hambúrgueres daquela rede McDonald's. E tem alguns hambúrgueres lá que tem um ingrediente bem interessante que é o picles. Né? Vou botar a imagem que eu vou colocar. Picles. E como qualquer vegetal, tem lá os seus valores nutricionais. Né? Eu, particularmente, dentro do hambúrguer, faz todo sentido, eu como, não como cru, mas dentro do hambúrguer faz sentido, é gostosinho, eu como. Mas a minha filha mais nova não gosta. Então, para mim, comer o picles ali naquele contexto é bom, é gostoso, é bom o picles. Mas o mesmo picles para a minha filha é ruim. Tem um gosto ruim, não. Tanto é que quando a gente compra ela, eu como. Então, o mesmo picles para mim, bom, e para minha filha, não, é ruim. Isso aqui, pai, não é bom. Veja, ou seja, então o contexto de bom, numa primeira análise, parece ser subjetivo, parece ser relativo. O que pode ser bom para um, pode não ser para outro. Será que essa é a realidade bíblica quando a gente fala que Deus é bom? Vamos entender isso? Existe uma palavra hebraica que é muito traduzida para o termo bom aqui no nosso português, que é o termo tov, teov, termo hebraico. E essa palavra aparece, pelo que eu pesquisei, mais de 500 vezes no Antigo Testamento, né, sendo traduzida para a palavra bom. Então, Deus é bom o tempo todo, tov. E eu vou dar só um versículo aqui, só para a gente tomar como base, para o vídeo não ficou tão longo, né? Que é lá no Gênesis. Então veja, Deus faz a criação, tem todo o Gênesis ali, né? Faz a criação, e tudo que ele cria, ele olha e diz, isso é tov. Deus criou os mares, os peixinhos, depois que criou tudo, olhou, isso é tov. Criou o homem, tá? Olhou para o homem, isso que eu criei é tov, ou seja, é bom. Eric, tá, mas o que significa essa palavra tov no hebraico? As palavras que a gente pode usar para traduzir essa palavra, eu vou pegar 3 definições aqui que se encaixam no nosso contexto e vai ficar mais fácil ilustrar. A palavra tov tem 3 características. Primeira delas, é algo correto. Segundo, funcional. E terceiro, que cumpre o seu propósito. Então, quando Deus cria o oceano, por exemplo, cria lá o oceano, água, os peixes e tal, ele olha para aquele oceano e fala, é tov, ou seja, correto. Tá correto, a densidade da água tá balançando, tá ali, deu correto a minha criação, ficou certinha. Segundo, funcional, realmente tá funcionando. O oceano, ele tá parando ali onde eu mandei ele parar, ele não tá avançando onde não tem que ir, ele tá ali no lugar certo, os peixes do fundo estão no fundo, os peixes do raso estão no... Tá funcional, tov. E o terceiro, cumpre o seu propósito. O oceano tá cumprindo o propósito, tá ali, tá alimentando os peixinhos, tá ali, tá tudo dentro de um ecossistema. Ok, tov. Então, a palavra tov, ou seja, bom, ele cumpre basicamente esses 3 critérios. Mesma coisa quando Deus olha para o homem. Ele cria o homem do pó, do barro, o sopro de vida ali, olha para o homem e fala, tov. Correto? Tá correto. Tem 2 braços, 2 pernas, né? 2 olhos ali, tá tudo... Ok, deu certo a criação, correto. Segundo, funciona. Realmente, olha lá, as 2 pernas que eu criei, ele tá andando com as 2 pernas que eu criei. Os 2 olhos que eu dei, tá vendo, tá ouvindo, tá funcionando, tov. E terceiro, propósito. Eu criei o homem para quê? Para me adorar? Então vamos lá, vamos descer aqui no jardim, vamos lá na viração do dia conversar com Adão. Realmente está funcionando mesmo, está cumprindo o seu propósito pelo qual eu criei. Mas obviamente que quando eu estou me referindo ao tov nesses exemplos que eu estou dando, é a sua criação, é tudo aquilo que é criado. E naturalmente Deus está acima disso. Então, quando eu falo que Deus é tov, ou seja, Deus é bom, eu não estou querendo dizer que Deus é correto, né? Obviamente que é moralmente, mas aqui o correto é de estar em conformidade ali, né? É funcional ou cumpre um propósito, né? Mas que Deus está acima disso. Então Deus é o exemplo
de perfeição, de estar correto, né? O exemplo de moralidade. Ele é quem cria a funcionalidade e ele é o autor do propósito. Ele é o autor, ele está acima de tudo isso. Então, quando eu digo Deus é Tov, eu quero dizer que Deus é perfeito. Então, os seus desígnios são perfeitos, o seu propósito que ele cria é perfeito. Se a gente for para o Novo Testamento, a palavra de Deus vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem. Ou seja, a palavra de Deus, em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Deus dizendo que nós não passaríamos por dor. Em nenhum momento da Bíblia você vai ver Deus dizendo ou prometendo que nós não choraríamos, que a gente não passaríamos por problemas, por dores, por traumas. Muito pelo contrário. No mundo passarei por aflições. Então Deus não nos dá uma promessa de vida tranquila, sem dor, sem mágoa, sem choro. Mas ele diz o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem. Ele não diz que todas as coisas vão dar certo. Ele não diz que todas as coisas vão ser legais, que tudo que você fizer ali, tudo, absolutamente tudo vai dar certo. Não, mas ele diz o seguinte, todas as coisas cooperam para o bem, ou seja, para algo maior. Sabe o que hoje, anos depois, olhando para trás, eu entendo? Que tudo aquilo que eu passei, que eu aprendi, que eu vivenciei, quer seja por problemas da minha natureza, escolhas erradas que eu tomei, decisões erradas que eu tomei, que às vezes é assim, né? A gente toma decisões erradas e a gente acaba pagando preço. Ou até por situações que fogem do nosso controle. Todas essas coisas cooperaram para que hoje eu estivesse cumprindo o meu propósito. Inclusive, está aqui agora, compartilhando isso com você. E tudo aquilo que eu passei no passado forjaram o meu caráter como pessoa, como pai, como marido, como servo de Deus. Toda essa experiência que eu vivenciei, eu jamais poderia ter aprendido em livros de autoajuda ou em vídeos pelo YouTube. Todas essas experiências traumáticas, muitas delas do passado, me transformaram num ser melhor, aumentaram a minha fé, me aproximaram do Criador. E hoje, anos depois, eu olho para trás e falei, tudo aquilo cooperou para que hoje eu estivesse aqui, firme em Deus, de pé, com a minha família de pé, com o meu ministério de pé, servindo ao propósito no qual Deus me designou. Qual o propósito dessa garrafa? Se eu estou aqui no meu escritório trabalhando e colocar uma água gelada num copo de plástico, se eu deixar aqui bebendo devagarinho, com o passar do tempo, ali dos alguns minutos, a água vai esquentar naturalmente. Agora, se eu colocar numa garrafa térmica, que tem esse propósito, eu vou colocar água gelada, ou quente, enfim, e essa garrafa vai prolongar, vai estender a temperatura ali, né da garrafa por mais tempo. Então, esse é o propósito. Mas olha só que curioso, eu tinha uma outra garrafa antes dessa, que cumpria perfeitamente esse propósito. Só que com um descuido meu, ela acabou caindo no chão, cheia, e acabou danificando ali a vedação, ali, a questão do fluxo de ar ali, tudo. E aí ela continuava bonita, novinha, cara, inclusive essa de garrafa, né? Tudo lindo, maravilhoso. Até o dia que eu botei a água, fechei, deixei ali. Alguns minutos depois fui beber e a água estava quente. Ou seja, mesmo bonita, mesmo cara, mesmo aparentemente intacta, ela não estava servindo com o seu propósito. Então, mesmo cara, mesmo bonita, mesmo aparentemente impecável, ela teve que ser descartada. Olha pra mim, porque eu não acredito em coincidência. Você não clicou nesse vídeo à toa. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está tratando algo no seu coração nesse momento. Veja, talvez você esteja nesse vídeo exato passando por dores, enfrentando traumas, problemas na sua vida que você olha justamente para esse tipo de letra e fala, não, eu não consigo cantar isso, porque parece que para minha vida Deus não é bom. Entenda, tudo o que Deus faz é bom. Por quê? Porque Ele é bom em essência. Eric, mas espera aí, aconteceu algo muito trágico que Deus fez ou permitiu na minha vida. Ok, mesmo que seja amargo o gosto disso que está acontecendo, entenda, vai cooperar para algo maior. Às vezes é exatamente esses traumas,
É exatamente esses problemas que vão te forjar o caráter, vão te fazer aprender, vão te aproximar de Deus, para que você cumpra o propósito que sim, você tem. Sim, Deus tem um propósito na sua vida e isso não é um simples jargão evangélico, cara. Deus nos criou com um propósito. Deus tem um propósito na minha vida e na sua. Mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não entenda, mesmo que talvez sequer acreditamos. Mas existe sim um propósito. E se você quer que cumpra seu propósito de Deus na sua vida, é importante manter-se firme, acreditar e falar, ok, Senhor, eu estou passando, tomando esse remédio amargo, tá doendo, estou chorando, mas eu sei que aquele remédio amargo é aquele que vai trazer uma cura que eu preciso para uma dor específica, enfim. Isso que está acontecendo na sua vida não é para te punir, não é para te derrubar, é para te tirar de um lugar, de uma zona de conforto e te levar num lugar de superação, de confiança em Deus, de aumento de fé, de forjar o seu caráter, para que você cumpra aquilo que Deus tem na sua vida. E a melhor forma de a gente cumprir o propósito que nós temos, o TOV, é justamente ser amigo de quem cria esse propósito. Então, ser amigo de Deus é importante. E se eu fosse você, assistia esse vídeo aqui para você entender a importância de ser amigo de Deus e estar mais próximo do Criador. Clica, assista, que Deus te abençoe.